As debêntures vêm ganhando destaque nas conversas de investidores que buscam sair do óbvio e aumentar seus ganhos, sem abrir mão da segurança. Mas será que esse tipo de investimento é realmente vantajoso ou carrega armadilhas escondidas? Hoje vamos mergulhar de forma clara e objetiva no universo das debêntures, explicando o que são, como funcionam, quais os tipos disponíveis e por que elas têm despertado tanto interesse, especialmente em momentos de juros altos e inflação. Sob controle. De forma simples, debêntures são títulos de dívida, emitidos por empresas que desejam captar recursos no mercado. Ao comprar uma debênture, você está, basicamente, emprestando dinheiro a uma empresa em troca de uma remuneração, que pode ser pré- ou pós-fixada. A lógica é semelhante à de um título público, mas neste caso, o emissor é uma companhia privada, o que muda completamente o grau de risco e retorno. Por isso, conhecer bem quem está emitindo o papel é fundamental antes de investir. Uma das grandes vantagens das debêntures é a possibilidade de obter retornos superiores aos de investimentos tradicionais da renda fixa, como CDBs e Tesouro Direto. Algumas debêntures chegam a oferecer rendimentos que superam com folga a inflação, garantindo ganho real ao investidor. Além disso, certos papéis, como as debêntures incentivadas, contam com isenção de imposto de renda, o que potencializa ainda mais os ganhos líquidos, uma vantagem pouco conhecida, mas extremamente estratégica. Por outro lado, é preciso ficar atento aos riscos envolvidos. Diferente de um título do governo, as debêntures não contam com a proteção do FGC, Fundo Garantidor de Créditos. Isso significa que, em caso de falência da empresa emissora, o investidor pode perder parte ou até mesmo todo o valor aplicado. Portanto, é fundamental analisar o rating nota do crédito da empresa e estudar a sua saúde financeira antes de tomar qualquer decisão. O risco é maior, mas também é justamente ele que abre a porta para uma rentabilidade superior. Outro ponto que merece atenção é a liquidez. Muitas debêntures são negociadas no mercado secundário, com pouca frequência, o que pode dificultar a venda antecipada do título, sem perda de valor. Ou seja, ao investir em debêntures, é importante ter em mente que aquele capital poderá ficar travado até o vencimento. Investidores que não podem abrir mão da liquidez imediata devem ponderar bem antes de alocar uma parte significativa da carteira nesse tipo de ativo. Além disso, existem diferentes tipos de debêntures no mercado. As simples, mais comuns, oferecem rendimento fixo ou atrelado a algum índice, como CDI ou hípica. Já as conversíveis dão ao investidor a opção de transformar o título em ações da empresa no futuro, o que pode ser vantajoso em momentos de valorização da companhia. Existem também as permutáveis e as incentivadas, cada uma com suas características específicas, prazos, rendimentos e níveis de risco. Nos últimos anos, com o aumento da taxa Selic, as debêntures voltaram a brilhar no radar dos investidores. A possibilidade de garantir uma boa rentabilidade, sem precisar correr para ativos de risco elevado, se tornou atrativa, especialmente para quem busca alternativas aos fundos de renda fixa tradicionais, que muitas vezes rendem abaixo da média. Esse movimento tem sido reforçado por corretoras e bancos, que passaram a oferecer pacotes personalizados com debêntures, selecionadas de grandes empresas. Mas será que todo investidor deve ter debêntures na carteira? A resposta depende do perfil de risco, do prazo disponível e dos objetivos pessoais de cada um. Para investidores conservadores, pode ser melhor optar por debêntures com garantia real ou com forte classificação de crédito. Para os mais arrojados, as debêntures de empresas menores, com maior risco, podem oferecer ganhos mais robustos mas sempre com uma dose de cautela. Outro fator importante é o contexto econômico. Em períodos de estabilidade e crescimento, as empresas tendem a cumprir melhor seus compromissos, o que reduz o risco de calote. Já em momentos de crise, o cenário pode se tornar mais incerto. Por isso, acompanhar o desempenho do setor ao qual a empresa pertence é fundamental. Uma boa análise de cenário pode fazer toda a diferença na hora de escolher uma debênture. As debêntures vêm ganhando cada vez mais espaço entre os brasileiros que desejam sair da zona de conforto, dos investimentos tradicionais, e buscar alternativas mais rentáveis, sem abrir mão da segurança. Mas afinal, o que são debêntures e por que elas se tornaram uma opção tão estratégica
No atual cenário econômico, em linhas simples, trata-se de títulos de dívida emitidos por empresas que desejam captar recursos no mercado, oferecendo ao investidor uma remuneração pelo empréstimo do dinheiro. É como se você se tornasse o banco dessas empresas, menos com a vantagem de, muitas vezes, conseguir retornos mais interessantes que na renda fixa tradicional. Ao investir em uma debênture, o investidor está confiando em uma empresa privada e recebendo em troca uma taxa de juros predefinida, que pode ser fixa, variável ou híbrida. A atratividade desse tipo de papel está diretamente ligada à saúde financeira da empresa emissora e às condições econômicas do país. Quanto maior o risco de calote, maior tende a ser o rendimento prometido. Por isso, é essencial analisar com atenção a classificação de risco rating da debênture e entender se a rentabilidade oferecida justifica o risco envolvido. Há diferentes tipos de debêntures, sendo as mais conhecidas as simples e as incentivadas. As debêntures simples são tributadas pelo imposto de renda, enquanto as incentivadas contam com isenção fiscal para pessoas físicas. Por serem emitidas para financiar projetos de infraestrutura, essa diferença pode impactar significativamente na rentabilidade líquida do investimento, tornando as incentivadas mais atrativas para muitos perfis de investidor. Além disso, debêntures incentivadas têm ganhado espaço como forma de apoiar o desenvolvimento do país, ao mesmo tempo em que oferecem bons retornos ao investidor. Na prática, escolher uma boa debênture exige atenção a vários fatores. O prazo de vencimento, por exemplo, costuma ser mais longo, podendo variar de 2 a 10 anos. Isso significa que o investidor precisa estar disposto a deixar o dinheiro aplicado por bastante tempo ou aceitar uma liquidez menor. No entanto, algumas debêntures possuem cláusulas de recompra ou são negociadas no mercado secundário, o que pode facilitar o resgate antecipado em determinadas situações. Saber como funciona o cronograma de pagamento, seja dos juros semestrais, anuais ou apenas no vencimento, também é fundamental. Outro ponto importante é o emissor do papel. Empresas seladas, com histórico de bom desempenho e notas altas nas agências de classificação de risco, tendem a oferecer mais segurança, embora seus rendimentos sejam menores. Já empresas menores ou com maior risco envolvido podem pagar taxas bem mais atrativas, mas o investidor deve estar preparado para eventuais sustos. Uma análise bem feita deve levar em conta o setor de atuação da empresa, sua estrutura de capital, lucros recentes e outros indicadores financeiros relevantes. Para um investidor iniciante, uma boa dica é começar por meio de fundos de debêntures, ou por plataformas que permitem aportes em títulos PR selecionados com análise profissional. É possível entender melhor o funcionamento desse mercado antes de investir diretamente em papéis mais complexos ou arriscados. Ao longo do tempo, com mais conhecimento e confiança, é possível montar uma carteira própria diversificando entre emissores, prazos e tipos de debêntures. Em termos de rentabilidade, as debêntures podem superar muitos produtos tradicionais do renda fixa, como CDBs e Tesouro Direto. Isso acontece porque, ao contrário dos bancos, as empresas emissoras precisam oferecer uma taxa mais competitiva para atrair investidores. Em tempos de juros altos, como os que o Brasil tem vivido recentemente, o retorno desses títulos pode ser extremamente atrativo. Porém, é importante lembrar que não há garantia do Fundo Garantidor de Créditos FGC, o que exige ainda mais atenção na escolha. Com o aumento da popularização desses papéis, a oferta no mercado tem crescido. Hoje, é possível encontrar debêntures sendo oferecidas em diversas corretoras, com valores mínimos acessíveis e prazos variados. Essa democratização permite que investidores de diferentes perfis e tamanhos possam aproveitar os benefícios desse produto. No entanto, isso também exige maior responsabilidade e conhecimento por parte do investidor, já que nem toda debênture disponível será uma boa escolha. Afinal, investir em debêntures é uma decisão estratégica que exige informação, análise e paciência. Não se trata de um investimento para quem busca liquidez imediata ou não está disposto a correr riscos. Por outro lado, para quem busca diversificação da carteira, maior retorno a médio e longo prazo, está disposto a estudar um pouco. Mas, as debêntures podem ser uma excelente ferramenta de construção de patrimônio. Saber combinar papéis de diferentes emissores e prazos com outros produtos financeiros
é o segredo para reduzir riscos e maximizar ganhos. Portanto, a melhor forma de investir em debêntures é com planejamento, consciência e conhecimento. Não existe uma fórmula mágica, mas sim um caminho sólido e racional que, quando bem trilhado, pode trazer retornos muito satisfatórios. Em resumo, as debêntures são uma alternativa potente e estratégica dentro da renda fixa, mas exigem atenção e conhecimento. Não se trata apenas de rentabilidade, mas de segurança, prazo e liquidez. Um investimento que, se bem analisado, pode trazer resultados expressivos e ajudar na diversificação da carteira de maneira inteligente. Antes de investir, estude, compare e, se necessário, conte com o apoio de um assessor de investimentos. Informação é, e sempre será, seu melhor aliado.